Relatos reais, casos reais. Pessoas que perceberam algo diferente em suas vidas e descobriram que nem tudo era apenas um sonho. Elas estavam fazendo contato com seres extraterrestres. E desde então, através da hipnose regressiva, essas pessoas têm sido esclarecidas e transformado suas vidas. Olá, aqui é a hipnoterapeuta Cássia Faria, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos e criadora do método Hipnoterapia Online. Não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo no canal, se inscreva para receber as novas postagens. Se você gosta desse assunto extraterrestre, esse é o seu canal. Essa sessão foi feita com uma pessoa, uma cliente que me procurou para trabalhar o medo de dirigir, mas ela também tinha algum tipo de experiência com seres diferentes em sonho, e ao ouvir aqui no canal do YouTube algumas sessões, ela meio que se identificou com as experiências relatadas, e aí eu fui entrando assim um pouquinho e tal. Vocês vão ver um trecho da anamnese aí, que não é o total, né? Porque são muitas perguntas e leva pelo menos uns 30 minutos. Mas eu reduzi para ficar na coisa mais importante. E aí eu fui cutucando para ver se ela gostaria também de ver ou ter alguma experiência nesse sentido. Diz que sim, que queria, porque vem de uma crença evangélica e realmente um pouco mais difícil a aceitação, ou até falar sobre o assunto, né? Apesar dela já ter uma visão um pouco mais fora do contexto religioso, vamos dizer assim, até pelas experiências que ela mesma passa. Então é muito interessante essa sessão e as informações que ela obtém. Primeiro ela faz uma sessão de terapia regressiva, porque na vida atual ela tem alguns problemas com relação ao marido. Na verdade ela se dá muito bem com ele, ele meio que viaja e quando ele volta, ela mesma diz aí que ela ficava meio provocando ele, né, de alguma maneira, e ela achava que tinha raiva dos homens porque sofreu algum tipo de assédio, mas vocês vão ver que não é esse o contexto, depois ela entende lá na frente. Então tudo que tem a ver no contexto com vida de humana, porque ela já teve outra vida humana, por isso que ela fez essa terapia regressiva, e depois no contexto também de ter outra linhagem, como tudo isso se encaixa, né? Tão maravilhoso a gente perceber como tudo isso, tudo está linkado, tudo tem a ver uma coisa com a outra. E aí vocês vão, ao longo do vídeo, perceber se foi de fato um contato tranquilo ou não. Então vamos lá. Você tem medo de alguma coisa específica? Altura, lugar apertado, escuro, animal, inseto, água, dirigir? Essa foi a razão pela qual eu te achei, porque eu preciso tratar algo que está atrapalhando a minha vida. Eu tenho muito medo de dirigir em pontes e túneis. Eu tenho medo de lugares abertos e com coisas muito grandes. Sabe esses postes gigantes de energia, bem grandões assim? Eu tenho pavor daquele negócio. Não gosto daquilo, não gosto de estruturas muito grandes, tipo guincho. Aquilo me incomoda. Eu sempre tive muita raiva de homem, o que eu associo ao fato de eu ter sido abusada na infância. Hoje, o meu marido foi a primeira pessoa, o primeiro homem que eu olhei pra ele e falei assim, eu não quero ferir essa pessoa de forma alguma. Porque os outros, não. Os outros, eu entrava no relacionamento, deixava a pessoa extremamente envolvida e depois eu fazia a pessoa sofrer. Eu tinha um certo gozo nisso. Me esforcei muito para mudar, para melhorar e eu consegui. Muito por ele. Mas a irritabilidade com relação à figura dele, todos os dias. E eu não entendo. Essa irritabilidade para com ele eu não entendo, por causa disso tudo que eu te falei. Eu fui criada numa igreja evangélica. Criada por avós, numa cidade do interior, numa igreja Assembleia de Deus,
Não sei se você sabe, a Assembleia de Deus é uma igreja extremamente tradicional, cheia de costumes. Então eu cresci assim, com muita repressão. E quando eu decidi sair andar com as minhas próprias pernas, eu fiz péssimas escolhas na minha vida. Depois de alguns anos eu acabei retornando para o meio evangélico. Me fez bem, porque me ajudou a achar uma conduta mais saudável e equilibrada. Porém, anos mais tarde, eu rompi novamente com a igreja evangélica. E criei, assim, um terror com a relação à igreja evangélica, com o sistema religioso e tal. Aí, nesse contexto, eu comecei a procurar outras religiões. Eu conheci o espiritismo, esoterismo, essas coisas todas. Fui pesquisando um pouco mais. Acabou que, ao final de alguns anos de pesquisa, eu entendi que o evangélico estava muito intrínseco em mim, ele já fazia parte de mim. Hoje, eu fiz meio que as pazes com o sistema, eu vou à igreja e tudo, mas numa relação um pouco melhor e mais saudável também. Tem muitas idas e vindas com o meio evangélico, entendeu? Então hoje eu sou uma evangélica que está dentro da igreja e que acredita em muitas outras coisas que a igreja não acredita, mas que eu não vou conseguir deixar de acreditar depois de todas essas caminhadas que eu fiz na minha vida, entende? Bom, como você me conheceu, onde você encontrou meu trabalho e você estava buscando o que você me achou? Eu estava na internet, no YouTube, procurando sobre hipnose para ver se eu conseguia, de alguma maneira, ter uma direção para tratar meu medo de dirigir. Acabei me deparando com você e me apaixonei pelos vídeos e ouvi vários seguidos, assim. Eu falei, gente, eu preciso de uma sessão com essa pessoa. Vou te falar a verdade, eu não entendo muito do seu trabalho, no sentido de... Eu não sei nome de estrela, de planetas, de linhagem, eu não sei nada. O que eu entendi é que existem algumas linhagens que não pode ser chamada nem de boa nem de má, entre elas reptiliano. Eu não sei muito, Cássia, I'm sorry, não sei falar muito. Mas eu encontrei seus vídeos e o que eu entendi a respeito do assunto foi através dos seus vídeos. Quanto tempo? Na mesma semana que eu fiz o agendamento com você, tem pouco tempo, acho que tem nem 2 meses. Assim, o assunto que você viu além da hipnoterapia ali, esse assunto de outras linhagens e tal, você aceitou bem isso ou você achou isso tudo louco? Então como é que você recebeu isso? Eu achei que explicou muita coisa. Eu acredito que sim, que não somos os únicos no universo. Eu acredito que a gente pode comunicar com pessoas que já morreram. Só que até então, até te encontrar, eu só achava que o contato possível era com pessoas que morreram. Depois que eu encontrei seus vídeos, eu vi que não. Podem ter contato com outros seres que não necessariamente tenham vivido na Terra e morrido. E explica muita coisa pra mim, porque eu já tive muita experiência na minha vida que eu não tinha explicação. Agora, você teve alguma experiência sua, quer seja acordada ou dormindo? Ai, Cássia, várias. Mas assim, as mais marcantes. Primeiro, quando eu era criança, tudo começou aos 8 anos de idade. Eu comecei a ter muitos sonhos nessa época e eu acordava com a interpretação desses sonhos. Numa dessas, eu encontrei com um ser que eu acredito hoje que talvez seja a pessoa que me ajuda no plano espiritual. E eu tive um sonho, tinha forma humana, cabelos até o ombro. Eu acredito que talvez o meu cérebro tenha criado um pouco a figura tradicional de Jesus, pelo meu contexto religioso, não sei. Eu lembro que no sonho eu caminhava na beira da praia, encontrava com ele que estava próximo de uma gruta, perto dessa praia, e ele jogava uma rede, estava tipo pescando, e ele chorava muito. E eu falava, por que você está chorando? Ele falou assim, porque minha filha morreu. E quando ele puxou, saiu um peixe na rede, e esse peixe se transformou numa menina. E quando eu olhava para ele, para a menina, eu sabia que eu era menina. Então esse foi o primeiro contato com algo que além de um sonho comum. E assim eu cresci e tal. Na adolescência, parece que o mundo espiritual abriu para mim. Algo muito estranho aconteceu. Eu ouvia o plano espiritual e eu não sabia como conectar ou desconectar. Eu via muitas coisas ao meu redor, boas e ruins. E eu não sabia muito lidar com isso. 2 coisas muito importantes aqui. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a sentir muitas dores nas costas. Um belo dia, a minha avó olha para minhas costas e as minhas vértebras atrás estavam todas roxas. Ela falou, como você machucou? Eu falei, eu não sei. Nunca soube como machuquei. Mais tarde, não lembro a idade especificamente, mas eu já estava, depois dos 16 com certeza, eu dormi e acordei com uma cicatriz gigantesca nas minhas costas. Eu
tem uma cicatriz que pega um pedacinho do lado direito, na altura dos rins. É um pedacinho do lado direito, ela corta, ela é horizontal. Ela corta a minha coluna e vai pro lado esquerdo. Ela é bem grande. Quando eu acordei, ela estava em alto relevo, avermelhada, assim como você acaba de fazer uma cirurgia. Só que eu olhei e falei, é uma estria gigantesca que apareceu da noite pro dia nas minhas costas. Aí, sempre acreditei. Aí as pessoas, quando eu trocava de roupa perto de alguém, falavam, nossa, você fez cirurgia? Eu falei, não, isso é uma estria. Sempre foi assim. Aí um dia eu fui fazer tratamento de estria na minha perna e a pessoa falou assim, o que é isso nas suas costas? Eu falei, estria. Ela falou, isso não é estria, isso é uma cicatriz. Aí eu falei, não, é estria e tal. Resultado, a profissional disse que não era estria, não tinha estrutura de uma estria, tinha estrutura de uma cicatriz. Então eu tenho uma cicatriz misteriosa nas minhas costas. Aí os anos se passaram, um belo dia eu deitei pra dormir. Quando eu deitei pra dormir, eu acordei numa situação que eu achei que fosse sonho, no final eu entendi que não era, mas eu passei por vários quadros, eu estava com um ser do meu lado, eu não conseguia vê-lo, ele ficava meio que do lado, um pouquinho atrás. E ele falava comigo assim é como eu consegui te proteger. Então, assim, coisas enormes caíam do céu para cair em cima de mim, tipo, caixas gigantescas e tal, e ele me arredava de forma muito tranquila. Eu não percebi o toque dele, mas quando ele me arredava, aquela coisa caía, que estava ali para me matar, não me matava. Foi assim que eu fui te livrando. E ele foi passando num quadro comigo, como se fosse um quadro mesmo. Aí ele me tirou desse quadro, me levou para um outro, era uma sala vazia, e espíritos iam descendo do teto e andando por perto de mim. E ele falava assim, através da sua palavra você vai trazer à existência coisas que ainda não existem. E aí essas pessoas iam descendo e andando por perto de mim, enfim. Depois ele me tirou e me colocou numa outra sala pequena. Nessa sala pequena tinha duas portas. A porta que nós entramos e uma porta à minha frente. Quando chegamos lá, ele falou assim, eu preciso falar com você 3 vezes, só que isso já era dentro do meu ouvido físico, tá? Eu preciso falar com você, preciso falar com você, preciso falar com você 3 vezes. Aí eu falei com ele assim, mas eu estou muito cansada. Eu estava muito cansada ao final dessa experiência. Até então eu estava dormindo. Aí ele falou assim, então vamos voltar para casa. Quando ele falou isso, eu sentei no chão, olhei para a esquerda e ele estava em pé. Eu vi o pé dele. Ele era dourado, ele era muito dourado. E tinha uma roupa branca, os pés dourados, ele era muito grande, um ser bonito, e ele me transparecia muita paz e parecia uma pessoa que cuidava de mim. E aí ele me abraçou pela metade do corpo e falou, vamos voltar para casa. Na hora que ele falou isso, a gente correu muito, foi muito rápido, tudo na minha volta ficou bege, e aí eu entrei no meu corpo pelo pé. Aí eu fui subindo pro meu corpo e tal. Quando eu voltei, cheguei na cabeça, ele tava com a mão segurando a minha cabeça física, pra eu voltar de forma tranquila. E quando eu olhei pro lado, tinha ele, e quando eu olhei pra frente, tinha um outro ser na minha frente, com olhos abertos já. E esse tinha que forma? Também forma parecida com a dele. Tudo humanoide? Humanoide, bonitos. Parecia humano, mas eu interpretava como sendo anjo, por causa eu não tinha outras palavras para explicar. Então, o objetivo seu, além de ver a dor nas costas, me dirigir, também seria a questão de saber se teve algum tipo de contato, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Vamos agora acompanhar a sessão de hipnose. Tô andando, caminhando sem destino. Quantos anos, mais ou menos? Uns 12. E você disse que está triste. Por que você está triste? Sensação de solidão. É uma aldeia. É uma tribo de um lugar, parece que um lugar um pouco mais frio. Porque as pessoas estão vestidas de alguma forma, com couro. E por que você está triste? Apesar de ter muita gente, eu me sinto só e triste. Vejo, é grande, onde dormem muitas pessoas juntas. Nós somos todos uma família. Meu pai é o líder da tribo. E você tem mais irmãos? Tem vários. Tenho a sensação de que eu perdi alguém. Cadê minha mãe? Só vejo meu pai. Caramba, eu perdi minha mãe. Ela morreu. É triste. Quero chorar. Ela ficou doente. Ai, que falta. Você tinha quantos anos? 5. Eu vejo ela deitada. Eu tô com saudade. Tá todo mundo muito triste. Ela era uma pessoa importante e boa. Eu sinto falta da mãe. Meu pai é bom. Meu pai é um bom líder, de bom coração. Mas a minha mãe faz muita falta pra mim. Podemos ir em frente. 10. Onde você está agora?
tudo igual. Eu já casei, tenho um filho. Menino, pequenininho, tá no meu colo. E o seu marido é bom? Ele também é da tribo, né? A sua saúde também tá bem? Tá bem, a gente tem uma vida saudável aqui na tribo. A gente come muitos vegetais e a gente fica em torno de uma fogueira e a gente tá feliz agora. É como se ele fosse guerreiro. E o seu pai continua vivo? Continua vivo. 9, 10. Onde você está agora? Eu tô na tribo e tenho uma reunião para definir a liderança futura. Meu filho cresceu, por que eu não vejo que eu tenho mais filhos? Mas é normal ter mais filhos, eu só tive ele. É um bom filho, é bem esperto e gosta de caçar e pescar. 9, 10. Onde você está agora? Eu tô dentro da casa. Eu tô fazendo algo com as minhas mãos, descendo. Meu marido, ele é o líder, mas parece que ele tá distante de mim. Eu não sei porquê. Tô mais só. Ele não fica muito em casa, não. Ele sai, ele é forte. Não faz muita diferença. Faz parte do trabalho dele, ele é o líder. Meu filho acompanha ele. Acho que é por isso que eu tô tão sozinha. Do meu filho eu sinto saudade. De alguma maneira, o fato dele ser líder também arrancou o seu filho de você. Me dói. Não, meu único filho. É triste que eu não tive mais filhos. Por quê? Eu perdi um outro filho. É como se eu fosse uma amaldiçoada, porque todo mundo tem mais filho e eu não. Eu perdi. Quando eu tava grávida, eu perdi. E eu não consegui mais ter. Eu não consegui mais ter outros. Eu me vejo dentro de casa tecendo. Do lado de fora tem outras pessoas da tribo trabalhando também. Você tem um monte de gente, mas não era exatamente quem você queria. Você queria o seu filho. Eu queria muito meu filho aqui perto de mim. 9, 10. Onde você está agora? Eu tô brincando com umas crianças. Tô na tribo. São meus netos. Quantos netos? 6. Eu tô mais feliz porque agora eu tenho companhia. Bom, podemos ir em frente. Tá gostoso com os netos. 9, 10. Onde você está agora? Tô na tribo. Se alguma coisa aconteceu com meu marido... Então, meu marido... Ele morreu? Morreu. Meu marido morreu. Nossa, teve um ataque, uma guerra, não sei. Meu marido morreu, meu filho tá vivo. Meu filho agora é o líder, mas a gente tá defasado. O número de pessoas agora diminuiu. Menos homens. As mulheres estão e tem crianças, mas os homens, muitos morreram. Que triste. Quer dizer que a tribo ela sofre ataque? A gente tá mais suscetível agora, porque tem menos guerreiros. Dá um medo, insegurança. A qualquer momento a gente pode ser atacado por outros povos. Eu temo pelos meus netos, muito mais por eles do que por mim. Eu já tô ficando cansada. Eu já não quero estar aqui, mas meus netos precisam de mim. Meu filho precisa do meu apoio. A qualquer momento eu tenho medo. É horrível. Vou contar de 1 até 3. Vamos caminhar um pouco à frente num possível ataque, se houve ou não. Na contagem ele vai surgir. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Aconteceu alguma coisa? Ai, tem mais gente morta. Ai, meu Deus, que horrível. Por que eu continuo sobrevivendo? Eu perdi um dos meus netos. Por que não foi eu? Não. Por quê? Que horror. Por que não foi eu? O meu pequenininho morreu. Não. Que dor. Agora eu vou tirar você desse sofrimento, eu vou contar de 1 até 3 e vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida e ver como é que foi. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Tô deitada na mesma cama, na mesma posição que a minha mãe, que eu vi minha mãe. Tô bem velhinha, não sinto nada. Eu sempre fui saudável. Mas e os netos os que sobraram, estão todos vivos? Estão. Eu procurei ser uma boa mãe, esposa e avó. Mas eu não tive grandes alegrias na minha vida, a não ser os meus netos. Porque eu não tive a oportunidade de ter meu filho tão próximo. Os meus netos me trouxeram muita alegria, eu ajudei a cuidar deles.
Você compreende agora que tudo isso aconteceu aí nessa vida, né? Compreendo. Então, essa tristeza que você vem trazendo, isso fica também nessa vida. O fato do teu marido ter a profissão ou o que ele tinha que fazer para ter segurança da própria tribo, acabou levando seu filho também. Então, de alguma maneira, você guardou um certo rancor, uma certa mágoa em relação a isso com ele. Você entende isso? Entendo. Mas que fazia parte do contexto, não tinha muito o que fazer. Então, a partir disso, você linkou essa solidão, situação normal de uma mãe ficar junto com o filho, tirou da sua companhia, mas era o que tinha que acontecer. Você entende isso? Entendo. Eu vou trazer o seu marido de frente para você, para que você peça perdão para ele. Por ter o julgado, por ter sido magoado com ele, para que é bom para você e para ele. Você entende isso? Entendo. Vou lá, 3. Como está agora dele? Beijo. Me perdoa por ter te julgado. Eu entendo a necessidade da tribo. Entendo que você também sofreu e está longe. Não era isso que você queria. Perdoa. Com um olhar terno, ele me abraça. A gente se abraça. Ele me perdoa e eu perdoo também pela ausência. Segui seu caminho, eu vou seguir o meu. Então, é isso. O filho que você perdeu, eu vou trazer ele até você, para que você tire essa questão da maldição, de perder filho, para que esse traço não se repita novamente. Você entende isso? Entendo. 3. Como está agora? Percebe a presença? É uma menina e ela seria minha companhia que eu não tive. Muito triste, mas eu não forcei nada. Aconteceu. Não. Eu tomei um chá de algumas folhas. Ai, mas não foi por querer. Nossa. Eu tava grávida dela e eu tomei uma bebida, um chá de umas folhas. Quente, um chá quente e me fez abortar. Ai, que triste. Ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não fiz por querer, me perdoa. Não ter te dado a chance de viver essa vida. Seu caminho, minha filha. Eu vou seguir o meu. Eu te amo. Ok. Fica tudo aí. Essa questão de filho longe de pai, de filho longe de mãe, todos esses sentimentos de solidão, de tristeza, fica tudo aí. Não precisa linkar amor com dor, amor com longura, amor com solidão, amor com distanciamento. Fica tudo aí, entendeu? Entendi. Você é livre agora. Ok, vou contar de 1 até 3 e você vai se desligar dessa vida, esquecendo-se de tudo e encaminhando agora você para um outro estágio. Então vamos lá. 1. Como está agora? Percebe alguma presença? Eu vejo. Não é muito bonitinho, não. É pequeno, bem magro, cabeçudo. Ah, então já não parece humano. Não, é um cabeção pra trás, assim, meio cone. E a é cor do olho? cinza, preto, grande. Quem é você? Por que você tá aqui? Ele é um médico, ele trabalhou no meu corpo. Ah, tá. Então você tem implante dessa linhagem. Pelo jeito eu tenho. O que eu ganhei com isso? Me parece que eles usaram meus óvulos. Engraçado que eu não tô ganhando nada com isso, não. Tomam e eu não ganho nada. Vocês pegaram meus óvulos pra quê? Eu não consigo ver o que eles fizeram com os meus óvulos, mas foram vários, centenas. Ai, pelo amor de Deus, não, chega. Eu acho que é por isso que eu tinha tanto medo de não ter filho. Eu tenho implante no corpo, eu tenho 2 implantes no corpo. Você pode, por favor, retirar todos eles? Um tá nas costas, outro tá na cabeça. Vai retirar? Ele vai retirar. Nossa, ele tem dedos compridos, dá uma sensação estranha porque é meio gelado. Ai, ele tirou da minha cabeça um negócio quadradinho pequeno, tá na ponta do dedo dele. Das costas é uma chapa, lâmina, fina, larga, foi introjetado nas minhas costas. Pra que isso? Não tem nada a ver com o ovo? Pra que isso nas minhas costas? É onde interliga o quê? Cérebro, coluna vertebral, ligações. Eu não consigo entender muito bem. Já finalizou? Tem algo em outro lugar? Eu quero que tira tudo. Chega de ser usada. Tira tudo. Da cabeça, das costas e em algum outro lugar. Eu tenho a sensação de que ele está me escondendo alguma coisa. Ah, não. Você vai me dizer o que é que está acontecendo. Cadê? Tem no pescoço. Quero que você tire agora. Não gosto da sua atitude. Pode tirar agora. Tirou. É pequeno. Não tem mais nenhum, não. Ele tá falando que não tem, não. Obrigada. Sai do meu caminho. Ele virou as costas. Você tem implante? Tinha implante, você tem outra origem. Eu vou chamar para ver se vem a sua origem direto até com você, ou anfitrião, ou seja lá o que for. Vamos lá.
1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Percebo. Nossa, gente, eu sou bonita assim? Tenho cabelo loiro, comprido, amarrado para trás. Tem formato humano, mas é muito mais bonito que o ser humano. É branco e tem uns tons dourados, parece que brilha. E a cor do olho? Azul, profundo, penetrante. É uma presença feminina. Quem é você? Eu sou da sua linhagem? Ela tá falando que é. Que linhagem que é você? Veio um nome na minha cabeça. Acturiano. Isso faz sentido? Acturiano, você? Ela tem uma coisa bonita na cabeça, na testa, sabe? Tipo uma coroinha, não é? Sei lá, um arco. O que eu tô fazendo no planeta Terra se eu sou acturiano? Ela disse que eu vim. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da saúde mental, emocional, das pessoas que chegarem até mim. Eu tenho uma caminhada longa. Eu fui escolhida, separada, os meus passos têm sido guardados, cronometrados, medidos, e eu preciso começar. Já comecei, mas agora vai ser intenso e forte. Pessoas vão me procurar e eu não vou poder negar ajuda, como eu tenho negado. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente, mas eu não posso mais ter esse medo. Preciso cuidar dessas pessoas. Eu vejo várias pessoas à minha frente, mas como que eu vou ajudar essas pessoas? Você vai ajudar através dos talentos que você ganhou. Você tem conhecimento, nós vamos te trazer cada vez mais conhecimento, inspiração. Você vai fazer a sua caminhada de cura das feridas, da alma. Por isso você estudou. Por isso nós te tiramos da comunicação e levamos para conhecer o ser humano. Você vai caminhar ajudando pessoas, trazendo a elas o entendimento do porquê também elas estão aqui. Você é escolhida para isso. Encaminhar as pessoas para os seus propósitos, para que elas saibam utilizar seus talentos. Ok, faz sentido, faz sentido. Eu sempre soube que eu tinha um propósito maior e eu fui de fato levada à psicanálise. Eu sei que é uma ferramenta de trabalho poderosa, mas eu queria saber se eu preciso mudar a direção e o enfoque de trabalho, porque eu trabalho com psicanálise freudiana, mas eu tenho uma inclinação para outras abordagens. Eu posso misturar essa questão mais mística e espiritual com a minha técnica. A seu tempo, as coisas vão acontecendo e você vai ter oportunidade de trabalhar em um outro caminho, mas no momento é esse o caminho e a estratégia, porque se você misturar agora, no contexto que você está, outras técnicas, você vai acabar espantando o público que está diante de você, porque eles têm muitas limitações. Você vai precisar ser compreensiva, ter paciência com eles, porque eles não têm a compreensão que você tem, entende? Entendo. Então você precisa ter calma, paciência, porque lá na frente, depois de alguns anos de caminhar, você vai poder fazer aquilo que de fato apraz o seu coração, vai te dar muito prazer. Mas você não pode assustar as pessoas que estão à sua volta, entende? Entendo, então me ajuda, porque às vezes dá vontade de sair falando o que me vem e o que eu acredito. Mas não pode sair falando assim. Tenha cautela, ok? Porque você precisa cuidar dessas pessoas, elas precisam de ajuda. Me ajuda, por favor, também. Eu não posso estar sozinha nessa. Eu sinto que a responsabilidade é grande. Afinal, são vidas, são mentes, emoções. E muitas delas me afetam. Eu preciso dessa proteção no meu coração, na minha mente. Ela me ajuda. Fala para ela em questão do medo de dirigir, que isso também impacta, que se tinha a ver com os implantes que você retirou agora ou não. Se tem alguma coisa que você precisa saber ou ver a respeito de medo de dirigir, de estar sobre ponte, de ver coisas altas, então. Tem a ver com uma viagem, eu posso usar a palavra abduzida. A subida, eu estava consciente na subida. Eu acabei tendo muito medo, porque espaço aberto, viagem. As palavras estão vindo assim. Viagem, abduzida, rapidez. Espaços abertos. E aí eu me vejo dentro de como se fosse uma nave, uma sala, com uma maca, uma cama. Tem algumas pessoas diferentes, estranhas.
parecido com aquele do implante ou não? Exatamente. Ah, então deve ter sido o momento que te levaram para fazer os implantes. Ah, verdade, mas não é gostoso não. É uma sensação fria, dá medo. E porque a nave, ela não é tão grande não, e dá a sensação também de que eu tô presa, né, exprimida, presa nessa maca, nesse lugar fechado, abaulado, o teto. Parece com um túnel, né? Nossa, eu não quero ter medo disso, mas tem me prendido tanto. Foi traumática a experiência. São muito invasivos. Ai, me ajuda, por favor. Ok, eu quero ficar livre totalmente. Tô mais tranquila agora. Os meus filhos são crianças muito especiais. A minha filha, ela é da minha linhagem. Ela tem um olhar calmo. Ela vai ser uma pessoa que vai me ajudar muito. A gente tem missões parecidas. O meu filho é um pouco diferente de mim, mas ele é bom. Ele é enérgico. Ele tem uma energia diferente. Eu vou te falar o que está me vindo, ok? A sensação é que ele e meu marido têm uma linhagem muito própria. É uma linhagem boa, mas mais ativa e enérgica. A energia é diferente. Pode ser que tenha a ver com aquela parte guerreiro. Exatamente isso, é isso. Ele e meu marido têm essa coisa do guerreiro. Eles são diferentes, parece Sagitário. Sagitário é o signo deles, não sei por que tá vindo Sagitário. Mas eu e minha filha não, nós somos diferentes, a gente é voltado para a cura, sabe? A arcturiana tem a ver com isso mesmo, com as terapias alternativas. Eu preciso ter paciência com meu filho para conseguir lidar com a energia dele, que é muito mais intensa que a minha. A minha é mais calma, a da minha filha é calma. E a gente é para eu ajudá-la também a crescer já com esse entendimento, com esse direcionamento, voltá-la para as coisas mais da natureza, ok? E levá-la mais para esses caminhos. O meu filho vai ter outros caminhos. Ele vai pender mais para o pai, de fato. E ela vai pender mais para o meu lado. Mas nós somos uma família, apesar de diferentes, com muita harmonia. Chegamos a um ponto de harmonia. E é interessante. Eu consigo perceber a minha filha com um coração verde. Engraçado isso, sabe? É uma luz verde na altura do coração. Ela vai ser muito melhor do que eu, em tudo que ela fizer. Tá bom, interessante. Eu queria ficar. Mas o seu trabalho é aqui. Nossa, tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ser minha companhia. Obrigada por me contar todas essas coisas. Eu sentia essas coisas, mas eu não tinha as palavras para falar dessas coisas. Obrigada por toda a compreensão. Por favor, esteja comigo sempre, me ajuda na minha caminhada, me dá sabedoria para lidar com tudo, ok? Obrigada, muito obrigada. Ela acena com a cabeça, com a mão, ela levanta, dá um sorriso e ela tá pronta para ir embora, e eu também. Agora eu vou contar de 5 para 1. Abre os olhos, se mexa. Nossa, ai, ok. Tô leve. Gostei, interessante demais da conta. Que legal. Gosto de mineiro, interessante demais da conta. Eu adoro mineiro quando falo. Ai, dá uma sensação gostosa, alegria. Parece que eu tô no caminho certo. A escolha da profissão primária foi minha e depois eu fui redirecionada. É igual aconteceu comigo, eu vejo o seu caminho muito parecido com o meu. E no começo também ficar tentando passar alguma coisa, você vai afugentar todo mundo, você vai aguardar que as coisas vão acontecer naturalmente, como aconteceu comigo. E sabe de uma coisa, eu queria muito fazer o seu trabalho. Então, e nada impede, né? Entendeu? Porque você tem outra origem, de repente pode acontecer como aconteceu comigo e vai desenvolver naturalmente. Porque fazia parte do meu caminho, né? Então, aconteceu e pode acontecer com muitas outras pessoas. E hoje, até mais facilmente, porque você já tem um direcionamento, você já ouviu falar, você já viu no YouTube, já viu alguém fazendo, e de repente fica mais fácil do que foi pra mim, né? Porque eu realmente tive que desbravar muita coisa para não ser chamada de doida, botei em risco toda a minha profissão, né? A vida inteira. Foi muito louco. A hora que eu vim pra internet foi mais louco ainda. Então, eu sei o que eu passei, né?
Mas é assim mesmo, que eu falo sempre que eu também recebo direcionamento, eu não faço da minha cabeça, né? Por isso que as coisas tomaram esse volume que tomou, que eu nem imaginei também que fosse acontecer, né? E hoje mais de 50%, 60% do público que eu atendo, como eu te falei, como você, fora do Brasil, de brasileiros que precisam despertar ou ser conscientizados, que tem outra origem e tal, porque meio que fugiram do próprio contexto familiar por causa dos conflitos, uma série de coisas, mas que não tem local, tanto seja aqui ou lá, não importa, você sabendo quem você é, de onde veio, o que você está fazendo aqui, você vai fazer. Ser humano é ser humano, em qualquer civilização não importa. O trabalho é para o ser humano, quer dizer, você está nesse plano, você vai trabalhar para o humano, que o humano tem que acordar, porque se não acordar, esse planeta vai fazer como Lemúria, como Atlântida, uma hora vai explodir, vai afundar tudo de novo. Ele tem que fazer com que esse povo também se conscientize, e aí trabalhando na mente das pessoas, né? Antes de que adoeça o corpo, porque tudo começa na mente primeiro, né? E o povo está doente, né? E a sensação que eu tenho é que eu não consegui me desprender totalmente da minha religião, porque eu preciso estar lá. Com o conhecimento hoje que eu tenho, como eu disse, eu não consigo simplesmente voltar a ser e acreditar da maneira que eu acreditava antes, entende? Eu acredito em coisas que vão muito além da crença do meu povo. Mas eu preciso estar lá, porque com muita sutileza eu preciso ajudar essas pessoas. Exatamente. É justamente, né, onde estão esses nichos mais radicais, vamos dizer assim, é que tem que ter atuação. O trabalho não é fácil mesmo, não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu senti a energia da moça que veio falar comigo muito gostosa, muito leve. Apesar de forte, a presença era leve. Por que que eu sou uma pessoa no plano físico, às vezes rígida, sou dura? É porque você viu, você passou por vida passada. Essa não é, você tem outra origem, mas não é a primeira vez, né? Você já passou por aqui muitas vezes, criou laço e lastros com os humanos e vínculos kármicos. Tanto é que hoje seu marido fica fora, você quando ele vem você fica irritado. Por quê? Porque você lembra na vida passada que ele tirou seu filho da sua convivência. Isso ficou registrado na tua mente, né? Nossa, e você tem medo que isso aconteça de novo. Então quando ele volta, você ama ele, mas quando ele volta você já vai cutucando ele, irritando ele, vamos dizer assim, porque pode ser que lá na frente ele faça a mesma coisa. Só que agora você vai ter a compreensão que ele tem o caminho dele e o seu filho também. Né? E a menina que morreu lá na outra vida, que você não deixou nascer, mas por completa ignorância, ela está com você agora. Ela veio de novo para cumprir o papel que tem que cumprir, né? Vocês dois juntos. E a companhia que você vai precisar, que você já sente um alento nela e tudo, vê como a história vai repetindo. Então, no campo do humano, você já vem na tentativa de fazer alguma coisa, mas só que você não conseguia porque você estava presa num sentimento de perda do filho, da solidão, da tristeza. Você se deixou levar pelos sentimentos do humano e criou uma irritação, um rancor, uma mágoa, uma coisa, um traço que você vinha trazendo. E não necessariamente aquele marido da experiência passada é esse marido, mas eu carrego o arquétipo, não importa, né? É o arquétipo. Entendi. E aí você vai criar essa... Então não é a questão do que aconteceu no passado, do abuso, que tem raiva de homem. Não, era a questão que um homem, em um determinado momento, tirou o bem mais precioso da minha vida, que era meu filho. O único, né? Nossa, mesmo. E dali para lá você desencadeou todos os sentimentos do humano, o da mágoa, do ressentimento, da solidão, da tristeza. E ficou presa nesses sentimentos humanos, né? E a tendência era repetir agora. Se você não tivesse se conscientizado agora de quem você é, de onde você veio, você ia repetir. É a mesma história, entendeu? Sim. Ai, que bom. Que bom que a gente fez isso. Agora essa questão dos implantes, Cássia. Que porqueira é essa? Esses implantes é o modus operandi dessa linhagem aí, entendeu? Mas eles colocam essas coisas na gente pra quê? É pra controlar? Controlar. Então você acha que... No caso dos óvulos, eles fazem híbridos com a linhagem deles ou com outros para civilizar outras localidades, né? E, eles são tecnológicos, eles são científicos. Aqui não cabe julgamento se está certo ou está errado. Eles não têm sentimento, eles têm um negócio para fazer e faz o negócio. E quando eles se aproximam e tiram de você, eles são invasivos, mas não é que seja... o procedimento é invasivo, mas é sempre permissível pela própria energia da pessoa. Você fala assim, eu não sei o que eu ganhei com isso. Alguma coisa ganhou. Você pode não lembrar o que é,
mas alguma negociata teve em algum momento que você baixou a vibração. E eles têm interesse dos que estão aqui de outra linhagem, de não se lembrar, de monitorar, justamente porque eles estão ganhando terreno e não tem interesse nenhum, não é? Eu vi alguém que fez algo ao vivo e falando de uma pessoa dentro da área que fala de extraterrestre e que fala bem de Gray e fala mal de Jesus, fala que Jesus foi engodo. Isso é papel do Gray, porque o Gray, ele é científico. Então, se você vê, nós temos uma hibridização do Gray aqui no planeta Terra, que é o oriental, especificamente o chinês, que é duro, aquela coisa. E para eles não tem, eles querem fazer de tudo para dominar o mundo, porque é isso que eles querem, e para isso eles têm que matar o mito. Jesus é esse, e outros tantos. Então, o papel de quem fala pela voz e a serviço desse Gray vai falar sempre contra o cristianismo, contra qualquer coisa. Que bom que você está lá dentro, porque o evangélico, na verdade, vem lutando desesperadamente para manter o Cristo na ordem do dia, vamos dizer assim, equivocado num monte de coisa e tal, mas outros fanáticos, mas é o que está tentando. O quê? Que os chineses não avancem no Brasil e tomem conta de vez, através da linhagem Gray que quer dominar o mundo. E para eles precisam acabar com essa coisa da religião, porque para o comunista ou o oriental não existe religião, existe uma única palavra que é o do poder político, como na Coreia. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou a religião, eu sou o poder, eu sou o cara. Os que estão aqui a serviço, tentando ajudar o ser humano a não ir para o domínio do Gray total, porque os reptilianos estão debandando, não querem mais o comando por aqui, então a China está tomando, os orientais tomando o mundo. Então eles vão entrando cada vez mais, e nesses que tem outra origem, que ficam, não despertam, até foi do menino que eu coloquei o último, que ele foi para a China, e aquela coisa toda, idolatrava a coisa do oriental, também totalmente dominado, eles dominam por aí, porque essa questão da internet, a tecnologia, está tudo na mão deles. E eles jogam qualquer um para qualquer lugar. Não, o ser humano, então, já está tudo dominado. Mas os que estão aqui de outra origem para fazer algum trabalho para ajudar o ser humano a acordar mentalmente, também são infiltrados, entendeu? Também são manipulados através de controle de chip, disso, daquilo, que em algum momento eles conseguiram levar você, porque você permitiu pela vibração, porque se a vibração é alta, e você está sempre, agora você está consciente, eles não conseguem se aproximar, entendeu? Mas você acha que eles me provocaram uma baixa de vibração para conseguir me acessar? Pode ser. Ou então no humano, você já estava nesses sentimentos, tristeza, solidão, isso é o alimento deles, é a baixa vibração. Certo, e agora não pense que você ficou livre. Jamais sairão do seu calcanhar. Certo, ai, que horror. Se em algum momento você cedeu, você é suscetível. Então eles ficam ali na tua marcação. Qualquer momento que você baixar a vibração, tá, para os sentimentos do humano menor, você fica suscetível de novo. Agora que a tua compreensão tem que estar acima, para você entender que sua família não tem a menor competência de te entender. Você que tem que entender todo mundo. Já tem sido assim, na verdade. Exatamente. Meu marido, quando eu converso com ele um pouco a respeito dessas crenças novas e tudo que tem acontecido comigo, ele fica assustado, acha meio que eu tô meio maluca, assim, tipo, cuidado da minha mulher, né? Mas... Ele vai entender esse nível, porque se ele tem um nível de guerreiro, normalmente o guerreiro é linha de frente, eles não estão parados mais nessa questão, vamos dizer assim, do amor, do trabalho, da cura, é outra linhagem, que é o arcturiano trabalho. Se é guerreiro, ele é mais da luta mesmo. Normalmente são pessoas que no plano do humano já tiveram em lutas de colonização, de guerra, de mata e morre, tudo assim mesmo. E não tem esse lado sensível, vamos dizer assim, entendeu? E não adianta querer tirar dali, porque não vai acontecer. E graças a Deus, porque a gente tem que ter esse time aqui também, o time de frente. Que nem o pessoal da Confederação Galáctica falou, a gente no mundo sai em disputa para tentar colocar entre o bem e o mal, vamos dizer assim. Você acha que nós fazemos isso com rosa? Logicamente que não, né? É na batalha. Batalha também. Então tem que os de linha de frente, que são os guerreiros de luz mesmo. E são os que defendem, né? De alguma maneira e tal. Então cada um no seu quadrado, né? É verdade. Combatentes. É muito trecho, né, lá no YouTube, sem te identificar, logicamente. Fica à vontade. Tá bom, então. Obrigado, viu, Lívia? Muito obrigada, um abraço. Tchau, tchau.